Oi, gente. Meu nome é Vanessa e eu sou mãe e descobri que tenho TDAH. Depois que descobri, as coisas fizeram mais sentido pra mim, porque eu sempre fui diferente. Sempre me senti desajustada, sempre me senti fora do padrão, desatenta. Sempre me chamaram de lesada, de lerda, estabanada. Enfim, e eu vou contar pra vocês como é que foi a minha história, como que eu descobri, como que foi para ter o diagnóstico, como as coisas foram se descobrindo e as coisas difíceis que é de um TDAH. E é muita. A gente fala hoje muito sobre TDAH, a gente ouve falar muito como se só crianças fossem, e na realidade um monte de adulto é TDAH e não sabe. E muitos não querem saber, porque depois que eu descobri e eu vi que outras pessoas tinham as mesmas características que as minhas, eu contei para as pessoas, né? A gente tem esse impulso de contar, de querer que seja bom para os outros também, mas tem gente que tem medo, tem gente que não quer descobrir, ou que, enfim, cada um tem o seu motivo. Mas eu vou contar para vocês como é que foi que eu descobri e como que foi para eu procurar ajuda. Inclusive, o motivo de eu fazer esse vídeo é graças à minha filha. Ela falou: mãe, faz o vídeo contando, não sei o quê. Mãe, você tem isso, né? Eu falo: tenho, filha. Então, ela que me deu essa ideia de gravar o vídeo para vocês. E eu vou contar como é que foi a história, como que eu descobri, porque na realidade eu morava numa casa, tinha um portão e 3 casas na mesma vila. E 3 não, desculpa, 4 casas. E eu sempre, pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu batia o portão com a chave do lado de dentro. Então eu tinha que pular o portão para abrir, para pegar a chave. E isso era constrangedor. Aí a minha filha, ela já chegou a um ponto que ela ficava: mãe, a chave. Antes de eu bater o portão: mãe, a chave. E viver com um TDAH é bem difícil. Hoje eu sei o quanto era difícil lidar comigo, conviver comigo não é fácil. E aí ela falava assim: mãe, a panela no fogo, mãe. Não sei o quê, porque eu já cansei de queimar coisas. E é um desvio de atenção tão grande, a gente se distrai com tudo, com absolutamente tudo. E às vezes não é nem nada externo, é algo interno. É tanto pensamento ao mesmo tempo, é tanta coisa acumulada, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente se perde nos nossos próprios pensamentos. É um pensamento, eu chamo de pensamento ramificado, enraizado e arborizado, porque cresce como se estivesse crescendo uma raiz de pensamentos, e cada um com segmentos diferentes, e uma raiz de ideias, e crescendo uma árvore de ideias, e tocando música, e tudo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu estava lavando louça, e nessa casa que eu morava, a cozinha era muito grande, tinha uma pia de mais ou menos uns 3 metros, mas era uma pia, ao lado da pia tinha um fogão. Aí eu estava cozinhando aipim. Botei para cozinhar, fiz um arroz e botei e tô lavando louça. Nisso que eu tô lavando louça, eu comecei a imaginar a letra de música, mas ao mesmo tempo eu comecei a imaginar um monte de coisa. Eu não lembro tudo que eu tava imaginando naquele momento, e eu tava ali, ó, mergulhando no universo da louça. Lá, lavando louça, lavando louça. Aí lavei louça e comecei a sentir um cheiro de queimado. Só que ao mesmo tempo, olha o meu pensamento: nossa, tem algum vizinho queimando alguma coisa. Aí tá, aí depois eu: nossa, mas tá queimando muito mesmo. Cheiro de queimado, estranho. E eu não falei isso, eu pensei. E era um pensamento. E eu tô lá lavando louça. E eu demorando pra lavar louça, porque o meu tempo é diferente. O meu tempo não é igual de uma pessoa tradicional, não é uma pessoa normal. Uma pessoa sem o transtorno, vamos falar assim. Que TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que às vezes o hiperativo não é uma pessoa extremamente agitada. Às vezes parece até que a pessoa é lerda. O que é agitado é o pensamento. Dependendo da pessoa, tem vários tipos de pessoas TDAH. E eu sempre fui considerada muito lerda, mas eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito esquecida. Eu sempre fui aquela pessoa que fala pra caramba, fala pelos cotovelos e que fala com a mão, ó, eu falo com a mão. Uma pessoa que fica se balançando e balança o pé, enfim.
Aí tô eu lá pensando mil coisas, lavando louça, sentindo aquele cheiro de queimado. Cara, eu tive a coragem de sair de casa, abrir o portão pra ver de onde que tava vindo aquele cheiro. Aí fui lá fora e falei, gente, mas tem um vizinho queimando arroz, mas o arroz tá queimando forte. Aí quando eu voltei, eu comecei a ouvir aqueles estalos. Cheiro de queimado. Aí vem minha filha lá do quarto, mãe, tá queimando a comida. E era eu queimando a comida e eu tava do lado. E eu não reparei que eu tava queimando a comida. Então, assim, eu tive muita dificuldade num relacionamento, eu já fui casada. O meu ex falava assim, nossa, parece que eu casei com a Dori. Porque eu vivia esquecendo as coisas. A minha mãe me xingava muito quando eu era criança, apanhava muito. Muito, muito. Ela mandava eu ir comprar as coisas e eu esquecia. Ela falava, vai lá comprar, sei lá, pão, mortadela e leite. Aí eu ia no caminho, pão, mortadela e leite, pão, mortadela e leite, pão, mortadela e leite. Aí no meio do caminho eu vi um coleguinha da escola. Oi, Vanessa. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí começava a conversar, esquecia da vida. Aí eu, calma aí que eu tenho que comprar um negócio que a minha mãe chegava lá no mercadinho, na padaria. Eu falei, o que eu vim comprar mesmo? Cara, eu sei que tinha que comprar pão. Era pão, mortadela e outra coisa, mas eu não lembro. Eu vou comprar só o pão e a mortadela e depois eu lembro o que é. Aí fui embora pra casa, aí chegava lá minha mãe me batia. Você é muito lerda, você é burra, você é isso, tá parecendo uma maconheira, enfim. Eu ouvia coisas absurdas. Quando na realidade eu só era uma criança com TDAH. E infelizmente eu não descobri isso quando era criança, mas foi bem legal descobrir isso na fase adulta, porque eu não gostava mais de ver minha filha tomando mais conta de mim do que eu dela. E era esquisito que eu falava, nossa, ela tá preocupada comigo, porque eu queimo comida, porque eu bato a porta com a chave dentro, porque eu perco as coisas. E ao longo desses vídeos que eu vou fazer, eu vou contando pra vocês as coisas que eu fui fazendo. Várias coisas, várias experiências. E eu comecei a achar que a minha filha tava vendo que tinha algo diferente comigo. Aí eu procurei uma psicóloga porque eu tive uma crise de choro e falei, poxa, minha filha é mais responsável que eu, ela fica me chamando a atenção, poxa, é ruim, porque ela tem que ser criança tem que fazer coisa de criança. Aí ela começou a marcar outras consultas, a gente conversava mais. Aí ela me encaminhou para uma psiquiatra. E a psiquiatra me encaminhou para o neuro. O neuro me pediu um monte de exames. Eu fui fazendo vários exames e o diagnóstico foi montado aos pouquinhos, porque primeiro eles achavam que eu estava com ansiedade, eu deveria tratar a ansiedade. E se os sintomas sumissem é porque era só ansiedade. E pode acontecer de um TDAH ter ansiedade, ter transtorno bipolar, ter, sei lá, várias outras coisas. E o legal é tratar. Só que muita gente não quer assumir isso, não quer assumir que tem um problema. E já aconteceu de eu falar pra pessoas que eu descobri que eu tenho um problema. Eu sei que é difícil. Quem trabalha comigo sabe. Quem convive comigo sabe. Mas tem gente que fala, não, você não tem déficit de atenção, não. Você não tem nada, não. Isso é coisa da tua cabeça. Aí eu falo, caraca, tu quer saber mais do que os médicos, né? Você quer saber mais do que eu que vivo, né? Isso. Mas então, gente, o vídeo é esse. E comenta aí, pergunta o que vocês querem saber. Eu vou contando aos poucos, sabe? Porque é muita coisa pra falar. Senão eu vou fazer vídeos enormes e vou ficar aqui horas e horas falando, tá? Beijo, beijo. Curte e compartilha.